Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes, nosso episódio semanal sobre NBA, terceiro episódio e último da nossa série de previews da temporada. 2 semanas atrás eu e o Vitor Camargo demos os nossos palpites para prêmios individuais, MVP, defensor do ano e tudo mais. Na semana passada, eu e o William Wallace do Coast to Coast, né, Brasil Coast 2, a gente deu nossos palpites para a Conferência Leste. E hoje, esse terceiro episódio, eu estou aqui com o Ricardo Stabolito, lá do Jumper. A gente vai dar palpites para Conferência Oeste, final da NBA e título. Ricardo, seja bem-vindo ao podcast. Desculpe pelo atraso, mas seja bem-vindo ao programa. Fala aí, Gabriel. Um salve para todo mundo que acompanha o Cara dos Esportes. Cara, atraso acontece. Assim, nas melhores famílias, como eu disse, acontece desencontros. Se nem os jogos da NBA começam no horário, né? Por que tem que começar a gravação do podcast da NBA no horário, né? São eles que estão acostumando a gente mal, eu diria. Verdade, tem essa... me irrita profundamente. Eu sou um cara muito chato com horário, eu tinha certeza que ele tinha marcado 4 horas, mas era 3 horas, então... mesmo esquema da Conferência Leste, a gente vai de baixo pra cima, da Seed 10, último time ali classificado ao play-in, até a Seed número 1. Depois a gente vai dar uma passadinha rápida pelos times que a gente não colocou nem nos playoffs nem no play-in. Palpite para final da NBA, palpite para o título da temporada. Vocês vão me ouvir citar várias odds aqui, que serão todas do Bodog, que é o parceiro oficial de apostas do podcast Cara dos Esportes. Se você gostar de alguma e quiser apostar, crie sua conta utilizando o meu link. Tem bônus para as contas novas, primeiro depósito. Se eu não me engano, é de até R$120, eles te dão um bônus de 100%. Tem as regras lá do bônus, você tem que ler tudo direitinho. Então, é isso. Terça-feira, no primeiro jogo da temporada, vai ter live lá na Twitch. Eu e o Vitor Camargo vamos assistir ao primeiro jogo. Talvez a gente assista aos dois, mas com certeza o primeiro jogo é 76ers e Celtics. Eu não lembro se é Philadelphia ou Boston. Você lembra, Ricardo? Você pegou uma pessoa, um convidado que pra memória não vai te ajudar, viu? Então, tranquilo. Mas eu tenho 76ers e Celtics, a gente vai assistir. De repente a gente vê um pouquinho do segundo jogo também, mas siga lá na Twitch, Cara dos Esportes. Os números bem legais lá por enquanto, tô gostando bastante. Enfim, vamos lá, vamos começar da 10ª colocação, aquele mesmo esquema. Ricardo, o meu 10º colocado aqui, o último time do play-in, é o Sacramento Kings. Onde que ele tá no seu? Sacramento, que na verdade o 10ª posição é a briga de foice entre Sacramento e Portland. Pra mim, na verdade, eu fiquei com Portland. Eu tenho um trauma com Sacramento, embora eu goste muito de Sacramento, na hora de jogar moeda pra cima, pesa contra o histórico, né? Mas eu acho que a gente pode dizer que esse 10º lugar aqui é essa briga particular entre esses dois. Porque tem cara deles, né? O 10º lugar tá com a cara deles. Foi exatamente, eu fiquei quebrando a cabeça aqui, né, entre Sacramento Kings e Portland Trail Blazers, né, pensando que os outros times, Rockets, Thunder e Spurs, já jogaram como é que eles tem um termo em inglês, né, jogaram o chapéu no ringue na luta pelo Wembanyama, né, então basicamente os times sérios que vão buscar alguma coisa são esses 11 que a gente vai citar aqui. Eu fui de Sacramento Kings, eles têm odds de 701 para 1 para vencer o título, 301 para vencer a conferência, over-under de vitórias deles 33,5 para eles irem aos playoffs, ao play-in, desculpa, tá pagando 2,70. Eles adquiriram Kevin Huerter em troca, né, com o Atlanta Hawks, contrataram Malik Monk, saíram Donte DiVincenzo, Josh Jackson, Damian Jones, o Justin Holiday e o Maurice Harkless, né, o Mo Harkless. É um time que já teve a aquisição do Sabonis, né, durante a temporada passada, que eles mandaram o Haliburton, né, no negócio. O meu raciocínio aqui para escolher o Sacramento Kings e não o Portland Trail Blazers, Portland tem o melhor jogador entre os dois times disparado, né, que é o Damian Lillard, que voltando saudável ele volta a ser um dos 12, 10 melhores jogadores da NBA. Só que foi uma questão de incentivo. Eu consigo ver Portland
se a temporada começar mal e o Damian Lillard de repente tem algum problema físico, eu consigo ver eles dando uma mudança ali de trajetória e indo pro tanking. O Sacramento Kings, se ele tiver em 11º, 12º, faltando 15 jogos pro fim da temporada, eles vão jogar a vida pra chegar ao play-in, porque eles já dão todos os sinais de que eles querem fazer de tudo, mesmo que seja pra perder no play-in ou pra ser varrido na primeira semana dos playoffs, eles vão dar a vida pra chegar lá. É a maior seca de playoffs entre todos os times, todas as ligas profissionais dos Estados Unidos, agora que o Seattle Mariners foi pros playoffs da Major League Baseball. Então é o time que eu vejo com maior incentivo pra lutar pelo play-in, e ter essa motivação eu acho que vai ser a diferença. Eu não tiro nem coloco na tua análise. De fato, o Kings vai ser esse time, é o time com incentivo. Se tem alguém que quer agarrar esse 10º lugar com todas as forças, se tiver a chance, é o Kings. Eu tenho a impressão, aliás, mais do que isso, eu diria para você, viu, Gabriel? Eu acho que o histórico dos últimos 2 anos prova para vocês, porque nas últimas 2 trade deadlines, o Kings foi agressivo no mercado, tentando pular nessa 10ª posição aí que estava meio aberto no Oeste. Então, meio que isso me parece um fato. Eles são quem tem o maior incentivo. Eu simplesmente tenho problemas para enxergar o Kings, mesmo com o Mike Brown. E o Mike Brown, eu confio no Mike Brown. Acho que o Mike Brown não é um grande treinador, mas ele é um cara que monta times disciplinados, defesas competentes. Mas eu tenho dificuldade de enxergar esse time competindo defensivamente. Especialmente com essa dupla Fox-Sabonis, eu acho que vai ser uma coxa de retalhos muito pesada. O Blazers, queira ou não, eu acho que por si só eles têm um ataque de ponta da liga com o Lillard e o material humano que eles mantiveram com o Nurkic, que eu gosto mais do que muita gente, com o Anthony Simons, e eu gosto um tanto de alguns jogadores de apoio deles. Josh Hart, o próprio Gary Payton II foi contratado. Eu gosto mais do Blazers, gosto mais do elenco do Blazers do que do Kings, mas eu tenho que concordar com você. Eu acho que se esses 2 times chegarem em determinado momento da temporada, ali em fevereiro, março, com a mesma campanha, não há dúvida de que o Kings vai estar mais motivado a pular para o play-in do que o Blazers. O Blazers pode meio que olhar para tudo e falar, quer saber? Talvez eu não estou tão desesperado assim. Eu dou um passo para trás e eu permito que você passe, que você está precisando. Aí o drama para eles, né, Gabriel, vira se play-in contra play-off, né? Porque se contar, acabou a seca. Se não contar, eles vão precisar de mais 2 vitórias aí bem complicadas, somente para passar no play-in. Eu particularmente não vou considerar ainda os playoffs o time que jogar o play-in. Eu acho que não é para considerar, eu acho que eu não vou considerar, mas eu acho que o Kings vai. Vai ter banner lá na arena. Chegou. Vai. Seed 10 do Oeste. Eu gosto desse time do Sacramento Kings. Tem vários jogadores que eu gosto. Acho que o King é um quinteto interessante com Fox, Huerter, Barnes, Keegan Murray, Sabonis, né? Tem o Richard Holmes vindo do banco. O que a gente vai ver do Devon Mitchell nesse segundo ano dele é bem interessante, mas assim, são vários jogadores que, assim, o Fox ele se esforça na defesa, mas ele não é um bom defensor, né? E o Kevin Huerter tem limitações físicas para ser bom defensor também. O Keegan Murray, ele projeta como bom defensor, mas ele é um calouro, né? E então tem sempre as limitações ali de encaixe na liga. O Sabonis é o Sabonis, então... Mas eu acho que meu raciocínio foi justamente esse negócio do incentivo. Seed número 9. Eu não sei se muita gente vai considerar isso polêmico, mas o meu seed número 9 é o Phoenix Suns. Onde que ele tá no céu? Rapaz, aí eu gostei. Aí eu gostei. Pra mim, você usou. Eu sou bem mais comedido em relação a isso. Por mais que eu veja esse problema do Suns, eu ainda tô mantendo aquele em 4º lugar. Mas é uma coisa até que eu deveria ter falado até antes, para começar, Gabriel. Eu acho que assim, a diferença entre 3º e 9º no Oeste, sabe? O que é a diferença entre 3º e 9º? É um time decidir poupar o seu astro
3 vezes a mais do que um outro, por exemplo? Talvez, sabe? Eu acho que é muito equilibrado. Então, eu acho que é ousado o Suns em nono, mas eu não acho totalmente absurdo. O meu nono, e aí eu tenho que manter o descrédito ao Lakers. Eu realmente tenho que ver. Eu tô naquela pegada, eu tenho que ver para acreditar, sabe? O Lakers é meu oitavo, então quando a gente for falar, a gente entra no Lakers, mas começando pelo Phoenix Suns, para vencer o título tá pagando 13-1 lá no Bodog, vencer a conferência 6-1, o veranda de vitórias 52,5, para eles irem para o play-in tá pagando 4,50. Chegaram o Damian Lee e o Josh Okogie, né? Não são grandes reforços. Saíram Aaron Holiday, o Frank Kaminsky, os dois pro Hawks, já veio o Magui, foi pro Mavericks. E pra mim é muita questão, tem muitas interrogações desse time. É um time que tá sendo vendido, uma franquia que tá à venda, isso causa muita incerteza. Tem toda essa questão do Jay Crowder, que ele talvez seja o pior jogador a exigir uma troca na história da NBA. Não, o Jay Crowder é bom, mas... Boa reflexão. Porque acho que é o jogador mais longe de ser uma estrela a exigir uma troca e colocar o pé firme no chão que não vai jogar. E já é um time que eu não achava tão profundo assim. E agora você perde um cara que era importante, era titular, né? Não seria esse ano, seria o Cam Johnson. Mas é o Chris Paul um ano mais velho. É o Devin Booker tendo que carregar muito do piano, porque por mais um ano eles não trouxeram um terceiro guard que possa comandar o ataque ali uns, 2 minutos por metade de jogo, né? Eu vi que eles estão sendo especulados ali com uma possível destino pro Jordan Clarkson, que eu acho que seria um bom reforço para a equipe. Eu não queria perder o Jay Crowder, mas se trouxer de volta o Jordan Clarkson, eu acho um bom reforço. Mas assim, Chris Paul, até escutando o podcast do Bill Simmons agora, hoje de manhã, ele é um dos 3 jogadores mais velhos que atua regularmente na liga, né? Ele, o Iguodala e o LeBron. E a gente sabe o histórico de armador baixinho, e ele já tá superando qualquer expectativa, mas a gente viu nos playoffs ele ser muito exposto quando os adversários pressionavam ele, e sei lá, é muito clima ruim. É o Monty Williams que ficou, sei lá, meses e meses e meses sem falar com o DeAndre Ayton, o Ayton que ficou irritado com a forma como a situação dele foi lidada pela equipe. Eu tenho, assim, não é nada analítico, né, mas as vibes não são boas que eu tenho do Phoenix Suns. São terríveis, na verdade. Você pegar o cenário é horrível. O cenário é terrível. A minha lógica aqui, até para não derrubar tanto o Suns, é que assim, o Suns ganhou 64 jogos na última temporada. É um time que nos últimos 2 anos tem se provado muito bom, especificamente temporada regular. A temporada regular do time está voando. Então eu tenho muita dificuldade, por exemplo, você faz a projeção do Bulldog com 52,5 vitórias, cara, são 12 vitórias a menos do que eles fizeram na última temporada. Assim, é você tirar 1/5, né, das vitórias que eles tiveram. É muita coisa. Então acho que assim, uma queda brusca, embora eu não ache impossível, eu tenho dificuldade para enxergar, porque se eu até estava vendo isso lá na live do Jumper com o Vinícius Donato, se você vai pegar o histórico, né, dos últimos anos, o quarto, o quinto do Oeste, ele não passa de 50 vitórias, ele está numa faixa de 47 ou 48 vitórias. Para que o Suns seja isso, o Suns precisa perder 15 jogos para cair isso a mais do que na última temporada. Tem muita coisa. Essa é a minha lógica aqui para não derrubar tanto o Suns. Agora, o clima é horroroso, como você disse. O clima não tem como você discutir com isso. É um time que parece sendo um pouco traumatizado. O clima interno, eu acho que o Suns conduziu várias situações nos últimos tempos da pior forma possível para chegar realmente muito mal agora, com a cereja do bolo sendo do DeAndre Ayton. Eu concordo com você sobre a perda do Jay Crowder. Eu acho que o Jay Crowder tinha algo muito interessante para o Suns, que o Cameron Johnson, por exemplo, não replica, nem o Mikal Bridges. Ele é um ala parrudo. Então, quando o Suns queria mudar um pouco as alinhações defensivas e, por exemplo, usar um ala para marcar um pivô que ameace menos, por exemplo, eles tinham o Jay Crowder, que embora seja um jogador baixo, ele é muito forte, ele não vai ceder espaço
para pivô. E podia brincar um pouco, né, com quem marca quem, né, dar uma mudada um pouco nas peças do tabuleiro. Sem o Jay Crowder, eles não têm isso. E assim, para ser sincero, você vai encontrar poucos como o Jay Crowder para fazer isso. Então não é como se o Suns fosse encontrar alguém para substituir. Eu acho que o melhor que o Suns pode fazer, como você disse, é um rumor que apareceu agora, essa busca desse armador, desse ball handler aí, para ser o cara que, num espasmo de tempo, o Cameron Payne foi para eles há 2 anos atrás, né? Quando o Cameron Payne teve um acesso e jogou bom basquete, né? Foi a ponto fora da curva, só quando ele jogou bem. O Jordan Clarkson, por exemplo, é esse cara. É um cara que te traz criação saindo do banco, e mais do que isso, como você disse, numa eventualidade em relação ao Chris Paul, se o Chris Paul realmente, se for o ano do Chris Paul, né, descer bem, você tem um substituto ali pronto para entrar, para dar uma injetada de ânimo nas coisas. Mas eu concordo com você, assim, o clima no Suns não tá bom. Eu tinha o Suns antes da pré-temporada, eu até tinha o Suns ainda ali em segundo, primeiro do Oeste. Eu acho que hoje, se você mantiver em primeiro e segundo, você tá louco. Eu acho que com esse clima é muito difícil. Vamos passar pro Lakers agora, né? O meu 8º colocado, o seu 9º colocado. É um time que... As odds do Lakers são bem fora da realidade, do talento desse elenco, porque sempre entra muito dinheiro no Lakers, né? O que eles chamam de time público, né? O time que tem uma torcida muito grande, então, como entra muito dinheiro, eles têm que diminuir as odds um pouco. Lá no Bodog o título tá pagando 19-1, né, do Lakers. Vencer a conferência 8,50. Over-under de vitórias 45,5. Para eles irem ao play-in tá pagando 2,10. Chegaram de reforço Thomas Bryant, Damian Jones, Troy Brown Jr., o Dennis Schroeder, que disse que é mentira que ele recusou o contrato de 80 bilhões de dólares do Lakers, né, que o pessoal ficava sacaneando ele. Juan Toscano Anderson, Lonnie Walker, 4º do Spurs, e o Pat Beverly, né, veio na troca recentemente também. Saíram Malik Monk, Trevor Ariza, Carmelo, Ken Bazemore, Avery Bradley, Taylor Horton-Tucker, Stanley Johnson. Ninguém que eles vão chorar de saudade aqui nessa lista do Lakers, mas é mais um ano, na minha opinião, que é um elenco estranho. É um elenco que não tem uma construção ali que você vê o que o LeBron precisa ao redor dele, né? Que é os caras que arremessem e que tenham um outro cara ali que consiga criar o próprio arremesso. Precisam do Schroeder, mas é mais um elenco estranho que eles montam. Sem dúvida. Assim, e ali a questão, Gabriel, não é nem opção. O Lakers não faz opção. O Lakers olha para o elenco e fala o que eu posso contratar, o que tem aqui que, né? Quem é o melhor talento aqui que tem no mercado, que aceita o mínimo que eu posso oferecer aqui e tal. Então eles vão no mercado e pegam o Lonnie Walker, por exemplo, que é um jogador que vem numa trajetória descendente. Eu acho que assim, ele ganhou um up aí nas análises pessoal, porque o Lakers assinou e é como você disse, né, o Lakers sempre envolve algo mais. Mas Lonnie Walker, talvez a melhor temporada dele tenha sido a de novato. Assim, a trajetória dele é descendente na carreira. Então você tem Dennis Schroeder, que sobrou, que é um achado, mas porque ele estava sobrando até 3 semanas atrás, né? Então o Lakers meio que conseguiu pegar ele, sabe? E de resto, sabe, você vai pegando quem tem, né? Troy Brown, preciso de um pivô, o Thomas Bryant talvez dê para recuperar, então traz ele, né? Você não tem uma construção de elenco aqui, você tem um time procurando talento, cavucando talento no mercado, né? Indo atrás do que pode. O Stephen King, né, em Cemitério Maldito, disse que o coração do homem é o terreno mais fenecido. Você planta o que tem e vê o que dá. Então o Lakers é meio assim, sabe? Você vai no mercado e vê o que dá para trazer. Então eu olho para esse elenco aqui, Gabriel, e realmente eu quero ver, como eu disse para você, eu quero ver em quadro, eu quero ver o que vai ser, porque LeBron, Anthony Davis, a gente meio que sabe o que esperar, mas são 2, né? São 3, na verdade, com o Westbrook, que também é um ponto de interrogação. De resto, né, você tem um grupo aí de caras que renegados, né? Um tipo de esquadrão. Eu nem sei mais se o Westbrook é um ponto de interrogação nessa altura. Eu acho que a gente sabe o que vai ser o Westbrook, né? Eu tô sendo bonzinho, sendo bonzinho.
me deixa ser bonzinho, né? Mas assim, outro ponto também, né? Hoje a NBA é feita de alas versáteis. Hoje eles são quem mandam na liga, né? Eles é quem te dão a chance de jogar baixo, alto, flexível, trocar defensivamente. E quem são os versáteis desse elenco, né, cara? É muito difícil. O Lakers é um time meio anacrônico, né? Na verdade, de forma de como se monta, né? Sim. Ele meio que vai no mercado e pega o que tem. Se olha o quinteto titular deles, né? Eles têm jogado com o Kendrick Nunn, né? Ele tem jogado, né? E agora você tem o Beverly, tem o Schroeder e tem o Austin Reeves, não tem... São vários caras que fazem uma ou outra coisa bem, mas tem outros buracos sérios no jogo deles, né? E a questão é, até quando o Westbrook vai ser jogador do Los Angeles Lakers, né? Porque tem toda a especulação daquela troca com o Pacers, né? Você bota as duas escolhas, aí você recebe de volta o Buddy Hield... o Buddy Hield e o Miles Turner, né? E eu não sei, eu acho que alguma coisa você tem que fazer. Porque quando o LeBron acerta essa renovação com o Lakers, me parece ele chegando ao meio do caminho ali para convencer o Lakers a trocar aquelas duas escolhas, né? Porque os Lakers estavam relutando em envolver essas escolhas com razão, né? Porque você não sabe até quando que o LeBron vai estar lá, e essas escolhas sem o LeBron podem ser escolhas de topo de loteria, né? De escolhas realmente boas. Então, o LeBron dá mais um ano ali pra tentar convencer eles a trocar, e eu acho que não vai ser esse time que a gente vai ver lá pra janeiro, né? Mas, por enquanto, você ainda tem essa mesma coisa. O Westbrook tem que começar jogando. Eu não sei se eles vão ter os cojones pra colocar o Westbrook vindo do banco. Porque eu acho que se você coloca o Westbrook vindo do banco, você perde ele. É capaz dele se tirar do time. Mas é muita coisa que... Sim, pra esse time ter qualquer chance, o LeBron tem que jogar em nível de MVP por 70 jogos. E eu não acho que ele tem mais essa capacidade física. Ele chegou a jogar nesse nível da temporada passada e não aguentou. Claro que não vai aguentar. O cara com literalmente o segundo ou terceiro jogador com mais minutos na história da NBA. E o Anthony Davis, o que vai esperar do Anthony Davis? Já perdeu o jogo na pré-temporada com lesão nas costas. Se eles estiverem saudáveis, o LeBron e o Anthony Davis, eu acho que isso aqui é o piso deles. Mas também eu acho que o teto não é muito maior do que isso. É isso. É bem por aí. Eu acho que essa é a lógica por trás desse elenco. E você, claro, não está contando ainda os problemas de como você deu a pista, os problemas de lesão que são, né, óbvios para esse time, né? Com o Anthony Davis, o Kendrick Nunn, assim, a gente tá colocando muita fé no Kendrick Nunn, o cara mal jogou a última temporada, né? E tem que pesar isso. Né, é complicado. E assim, eu digo uma coisa, Gabriel, para muita gente, para todo mundo que eu converso sobre o LeBron, e eu pego muito o exemplo do Cole. Quando o jogador vai avançando a idade, às vezes a gente não tá esperando e, bum, explode a bomba. Então o Kobe estava lá com 35, 36 anos, né, jogando, metendo 30 pontos por jogo, aí ele deu um passe em falso e a carreira dele virou 3 anos de despedida, sabe? Com o LeBron, eu não estou dizendo que o LeBron vai ser assim, o LeBron se trata muito bem, né, ele se cuida muito bem, mas com o avançar da idade isso pode acontecer, sabe? A qualquer momento isso pode acontecer. A gente torce para que não, mas a verdade é que é uma possibilidade. O LeBron, ele é o jogador que melhor afastou essa possibilidade na história da liga, né? Porque normalmente isso vem bem mais cedo, né? Porque, é azar, o Kobe rompeu o tendão de Aquiles. Não, mas ele rompeu o tendão de Aquiles porque ele já tinha uma minutagem absurda no corpo dele e pisou errado, aí é mais fácil romper o Aquiles. O LeBron, ele é um cara que... Ele é bizarro, né? Porque ele não tem aquele... Ele não vira o pé e torce o tornozelo e fica ali um mês fora, né? É um negócio inacreditável, mas o dia que acontecer vai ser difícil voltar, né? Torcer pra não acontecer. E muita lesãozinha que ele perde ali algumas semanas, né? Recentemente, né? Porque o cara, ele vai se aposentar como líder de minutos, líder de pontos, top 3, top 4 em assistências. É uma durabilidade incrível. Vamos pra seed número 5. Claro. Só uma última coisa. Essas lesãozinhas, por exemplo, que o LeBron tem, ele não tinha 3 anos atrás. Ele começou até agora.
né? 3, 4 anos atrás ele não perdia jogo. Né? Foi o primeiro ano dele com o Lakers, né, que ele começou. Então, exatamente. Então, assim, essas lesãozinhas já são um sinal, né, de que isso é meio inevitável, né? Ele tá lutando, tá fazendo um belíssimo trabalho, se mantendo bem, mas no fim das contas é meio inevitável. Vamos passar para seed número 7 e deixar claro aqui que vai ter um time que, na minha opinião, será um time bom, que vai cair pro play-in. Eu vejo 7 times daqui para cima, times bons, mas um deles tem que jogar o play-in. Não tem como 7 times se classificarem direto pros playoffs. Feita essa ressalva, a minha seed número 7 é o Dallas Mavericks. Onde que eles estão no seu ranking? Na verdade, eles são meu 8º. Eu tô meio na linha sua. Então, parecido ali. Venceu o título pro Mavericks 21,0 lá no Bodog. Vencer a conferência 10,0. Over-under 48,5. Pra eles irem ao play-in, tá pagando 3,0. Chegou JaVale McGee, Christian Wood, saem Jalen Brunson, Trey Burke, Wendell Moore, Sterling Brown, Marquise Chris, Boban e o Trey Burke. O que importa mesmo é o Jalen Brunson. Para mim é uma pergunta simples que a resposta é dura. O Tim Hardaway Jr. consegue fazer o papel do Jalen Brunson? Para mim, a resposta é não. E o Jalen Brunson era o cara perfeito. Assim, a gente passou muito tempo falando, não, o Jalen Brunson não vale esse dinheiro todo que o Knicks tá mandando e tal, não sei o que e tal. Agora a gente não pode virar do outro lado e falar assim, não, vai ser irreparável a ausência dele pro Mavericks. Mas ele era o cara perfeito em que ele conseguia jogar fora da bola com o Luka e conseguia comandar o ataque quando o Luka tava no banco. O Tim Hardaway, eu não sei se ele vai... Pra mim ele é o sexto homem. E ele era fantástico como sexto homem. Agora ele vai ser o titular e quem vai ser o sexto homem vai ser o Spencer Dinwiddie. Nenhum desses dois caras eu consigo confiar muito comandando o ataque quando o Luka estiver descansando. Então, por mais fantástico que seja o Luka, pra mim é um buraco muito grande de quem que vai iniciar o ataque quando ele não estiver em quadra. Por isso, eu acho que o Mavericks é o que vai ter que jogar o play-in aqui. Eu gosto das outras opções, eu acho o Christian Wood extremamente superestimado. Pra mim ele é o clássico cara de boas stats em times ruins, mas é um bom reforço, vai vir do banco, né, de início da temporada. Mas esse buraco no backcourt que o Jalen Brunson deixa, pra mim que vai ser a diferença colocar o Mavericks no play-in. Assim, é o time com incerteza, né? Entre todos esses times aqui que poderiam estar aqui, é um time com algumas incertezas a mais do que deveria, digamos assim, especialmente pela saída de Jalen Brunson. Eu imagino que o Dallas esteja pensando, a gente vai botar aqui o Dinwiddie, vai ter o Tim Hardaway de volta, vai ter até o Christian Wood, de fato, e você coloca esses três aí, meio que você tem capacidade de criação para suprir o que o Jalen Brunson traz. O que é sempre um problema, porque você está contando com 3 para substituir um. Então os 3 têm que estar em quadro ao mesmo tempo, né? 2 bastam, 1 só com o Luka. Qual é a situação, né? Não dá, a conta não fecha, não dá para você simplesmente falar, esses 3 substituem um. Não é bem assim que funciona. Eu acho que, primeiro, Dallas é o time mais frágil de todos também, né? Se o Luka Doncic pisa errado, perde um mês, como já aconteceu até algumas temporadas atrás, né? Ele tinha algumas lesões, ele tinha um pouquinho de lesões a mais até do que ultimamente. Se ele pisa errado e perde um mês, o que será de Dallas, né? Vira um enorme ponto de interrogação. Com o Jalen Brunson, sobreviveu bem, né? Tanto que nos playoffs sobreviveu bem contra o Utah, né? Conseguiu fazer 2-1 uma série contra o Utah sem o Luka Doncic. Mas agora, sem o Jalen Brunson, você tem todos os pontos de interrogação. Mas o maior problema para mim também, Gabriel, assim, quando eu analiso o que Dallas fez e faz, agora fez e vai querer fazer, digamos assim, é que eu acho que Dallas pega um molde que deu muito certo para eles, chegou numa final de conferência, e eles mudaram bastante, né, em relação a isso. Não é só perder o Jalen Brunson. Eles investiram em pivôs, aí no Christian Wood, no JaVale McGee, quando o que deu certo para Dallas em especial
foi quanto máximo eles abrissem a quadra com o Luka Doncic. Agora eles reaparecem aí investindo em pivôs, investindo em jogadores de garrafão. Sabe, eu acho que eles estão mudando o ingrediente um pouco demais para algo que deu muito certo. Tinha que mudar alguma coisa? Tinha. Você tinha que reforçar garrafão. Mas eu não sei se esse foco pesado em garrafão que eles tiveram, por exemplo, na agência livre, faz muito sentido dentro do que, quando você olha o que foi Dallas na última temporada e fala, tá, o que funcionou aqui? Não faz muito sentido, não bate muita ideia. Então, eu tenho esse estranhamento também com o que o Mavericks fez, sabe? Concordo, né? Parece que você, olhando para a Conferência Oeste, você tem um garrafão mais forte, vai importar contra o Nuggets, vai importar contra o Timberwolves e vai importar contra o Suns, né? Mas não tem uma expectativa que o Suns vai ser um player tão importante assim nos playoffs, mas é um time que, mesmo com essa deficiência no garrafão, conseguiu ter uma defesa boa na temporada passada, né? E você olha para os jogadores dessa equipe, você não vê grandes defensores além do Dorian Finney-Smith, né? E eles conseguiram ter uma boa defesa. Vão conseguir repetir esse ano com um elenco, como você falou, uma configuração bem diferente? Não sei, né? Então, um time tem que ficar de fora ali do top 6 e eu não tenho, de novo, aquela coisa bem pouco analítica. Bad vibes pro Dallas Mavericks. Sexto colocado eu coloquei o Minnesota Timberwolves. Onde o meu tá sétimo. Sétimo? É o meu sétimo. Sempre um abaixo por causa do Suns estar lá em cima do meu em relação ao seu, né? Verdade. Mas sempre a gente tá seguindo a mesma linha. Tá na mesma linha. Não estamos tão longe assim. Do leste também, eu e o William, a gente ficou bem parecido com... A gente discordou bastante quanto ao Toronto Raptors, mas em geral foi bem parecido. Acho que nesse programa é o Toronto Raptors ou o Phoenix Suns. Mas para eles vencerem o título, tá pagando 31,0 lá no Bodog, vencer a conferência 21,0, over-under 48,5, chegou o Rudy Gobert, saíram Josh Okogie, Malik Beasley, Patrick Beverley, Leandro Bolmaro e Jared Vanderbilt. Eu tenho todas as desconfianças que envolve um time do Rudy Gobert na pós-temporada. Dito isso, na temporada regular, eu acho que eles vão ser um time bem difícil de se enfrentar e que de imediato vai ter uma ótima defesa com o Rudy Gobert. Sim. Esse é o ponto. O Rudy Gobert, ele não é um cara que sobe teu teto, ele sobe teu piso, né, na verdade. Então acho que é isso que ele vai fazer aqui. Né? Ele vai meio que consolidar Minnesota como esse time. Aí varia um pouquinho, sétimo, sexto, mas vai consolidar Minnesota ali na metade de cima, né, do Oeste, o que é uma grande vitória para Minnesota dentro da história de Minnesota, né, que não é uma franquia com muito sucesso, digamos assim. Eu tô curioso para ver né, essa configuração com dois pivôs. A gente fala muito que a NBA tá voltando, eu vejo muita gente falando, né, não, mas os times estão voltando a jogar com dois pivôs. Não exatamente, né? São pivôs, mas são pivôs versáteis, são alas pivôs, na verdade, de origem. Não tem nenhum time com Gobert e Karl Anthony Towns, dois caras desses. Sim, né? Isso é diferente. Isso não tem como você falar, né, que tá acontecendo por aí. Não, isso aqui é único. Bem, Minnesota, o grande problema para mim é que Minnesota ele sobe, obviamente ele sobe a defesa, digamos assim, sobe a produção defensiva com o Rudy Gobert, porque o homem é um sistema por si só, né? Uhum. Ele basicamente resolve tua defesa, mas a troca em que ele foi envolvido, Minnesota perde muita coisa em termos de peças que também ajudavam defensivamente em outras áreas. Então, assim, você ganha um sistema defensivo em si, mas você perde as peças que faziam o Minnesota ser, nos melhores momentos, uma defesa aceitável. Vanderbilt, Patrick Beverley, sabe? Então eu não sei se sobe tanto assim. Eu acho que meio que a conta fica elas por elas. Mas você tem uma evolução natural de Minnesota, que eu acho que é puxada pelo Anthony Edwards. E o Gobert, assim, ele não é peças espaçadas, como eu disse, Patrick Beverley, do Vanderbilt. Ele é um sistema defensivo por si só, né? E ofensivamente eu tenho preocupação do garrafão ficar muito congestionado pro Anthony Edwards chegar, né? Que, sim, o Gobert é importante, Towns é importante, mas se o Edwards der o salto, que esse time realmente vai competir, né? E a gente acredita, quer dizer, eu acredito que ele tem talento para se colocar como um cara de All-NBA.
mas eu não sei se esse elenco facilita tanto isso, né? E fora um buraco claro ali na posição 3, né? Como é que tá seu nível de confiança em relação ao Jaden McDaniels? Vai ser ele ou o Kyle Anderson ali, a maior parte do tempo? Eu acho que Minnesota adoraria que fosse o Jaden, mas eu acho que é mais seguro falar no Kyle Anderson para começar, né? Até porque o Kyle Anderson ele te entrega uma outra questão interessante, que é o ball handler secundário, assim, para criação para outros, né? Que não é exatamente o que o Anthony Edwards faz e que complementa bem o D'Angelo Russell, que não é exatamente um armador puro na maior parte do tempo. Eu sei que essa terminologia é meio antigona, mas não é um armador para que sempre está pensando em criar para outros. Então, acho que o Kyle Anderson, ofensivamente, ele até te oferece esse complemento interessante. Mas, pegando o que você falou do Karl Anthony Towns, do congestionamento do garrafão, muita gente fala com razão que o Karl Anthony Towns talvez seja o melhor pivô arremessador que a gente já viu. Sim. Né? Então ele pode espaçar a quadra perfeitamente para esse time e não deixar o jogo encavalado. Mas aí... você também não quer ele no papel do Kevin Love, né? Do Cleveland Cavaliers, né? Mas aí é que tá. As pessoas, eu acho que elas não pesam o quanto isso também limita o jogador. O Karl Anthony Towns ele é muito melhor do que só um espaçador de quadra. Né? Então você meio que exigir que ele seja o espaçador para fazer esse time ter algum tipo de fato de linha de ataque para infiltração, por exemplo, limitar demais o jogador, que é muito mais do que só um arremessador. Então, sim, o ideal seria que você tivesse a flexibilidade de colocar a bola do Karl Anthony Towns onde estivesse, porque ele consegue pontuar de qualquer ponto da quadra. Mas nessa configuração, eu acho que você vai ter que engessar um pouco ele, o que é uma pena, de certa forma. Verdade. Vamos passar para o quinto colocado agora. E o meu quinto colocado é o New Orleans Pelicans. Onde que ele tá no seu? Ele é o quinto também no meu. Na verdade, ele é o quinto. Não, na verdade, ele é o sexto meu. Eu tava confundindo aqui. Na verdade, ele é exatamente o sexto. Sexto. Na verdade, ele é o sexto, então a gente tá seguindo de novo. Mas eu acho mas, Gabriel, eu acho que o Pelicans se você me falar, tem um time que vai subir muito em relação ao que a gente tá imaginando. Eu acho que é o Pelicans. Para título, as odds deles são 41,0, vence a conferência 21,0. O over-under de vitórias é 44,5. Eu amo esse over aqui dele de vitórias dos Pelicans. O time é basicamente o mesmo, que teve uma série duríssima contra o Phoenix Suns na primeira rodada dos playoffs da temporada passada, com o reforço do Zion Williamson. Zion Williamson magro. Não, magro já é exagero, mas menos gordo, né? Ele tá ali mais definido, parece visivelmente perdeu peso, e eu tenho uma expectativa altíssima para esse time. Quem escutou o podcast dos prêmios individuais sabe que eu tenho eu já dei todas as indicações lá, que eu vi esse time como um candidato aí a subir. Tô tentando pegar aqui a pauta que eu tenho. Tenho aqui a pauta só para passar aqui pro pessoal. Meu treinador do ano foi o Willie Green, meu palpite. O meu time ao NBA, eu tive o Zion no segundo time. E eu acho que as pessoas ou esqueceram ou estão desconsiderando o quão dominante o Zion foi na única sequência longa que ele teve na carreira dele na NBA. Ele era um cara que os outros times não tinham resposta, nenhuma resposta. Pra mim, o Pelicans vai ter um dos 3, 4 melhores ataques da NBA, e isso já é um bom ponto pra começar. Aí, acho que a variável é quanto que esse time vai conseguir segurar defensivamente, né? Porque defensivamente você tem um titular que é muito acima da média, que é o Herb Jones. O McCollum sabe onde ir, o Brandon Ingram tem pelo menos o comprimento, né, pra ser um bom defensor, e o Zion é um negativo na defesa, né? Vamos ver se ele agora, com uma forma física melhor, ele vai conseguir render melhor, porque ele era um bom defensor em Duke. Mas pra mim essa é a dúvida do Pelicans. Quão bom eles vão ser defensivamente. Porque ofensivamente eu acho que eles vão ser um time de elite. O ataque, acho que não há o que se questionar. Você tem mais do que muitos bons jogadores ofensivos, muitos criadores, né? Você tem o próprio Zion pode iniciar teu ataque, o McCollum fez isso na última temporada, o Brandon Ingram,
você tem, mesmo saindo do banco, o banco do Pelicans é um ponto, acho que, assim, meio subestimado, acho que se tornou um pouco subestimado, por exemplo, com o Alvarado, e com o Dyson Daniels agora chegando também, que também pode fazer isso. É um novato, então a gente espera um pouquinho menos, mas tem a capacidade aí quando ganhar algum ritmo, quando, né, aprender o caminho aí. E a questão da defesa. A questão realmente é o quão defensivamente esse time vai funcionar. Funcionou na última temporada, inclusive, né? Encontrou uma formação interessante com o Reis e o Valanciunas juntos. Defendeu relativamente bem. A grande questão é, com o retorno do Zion, você simplesmente não pode mais usar essa carta, né? Não tem como você ter uma formação Reis, Valanciunas, Zion, né? Não existe isso. Então você meio que tem que reconfigurar a situação em torno de um marcador que, como você disse, é um negativo hoje, que é o Zion defensivamente. Agora, no ataque, esse time vai ser muito difícil, vai ser complicado, viu? Enfrentar eles, porque é um time que não só pode correr, vai adorar correr certamente, né, com o Zion, por exemplo, com esses múltiplos ball handlers, saindo do banco Alvarado, mas também o McCollum, o Ingram, mas o próprio McCollum e o Ingram podem criar em meia quadra, então você pode isolar eles e eles tiram alguma coisa da cartola, né? E, além disso, você tem o Valanciunas, que é o melhor reboteiro ofensivo da liga, né? O cara que mais pontua do garrafão, geralmente. Nas últimas 3 temporadas, acho que em 2, ele foi o jogador que mais pontuou dentro do garrafão, mais pegou rebotes ofensivos, né? E produziu pontos a partir de rebotes ofensivos na liga. Então, realmente, ofensivo não há como você discutir. A questão é o que vai funcionar defensivamente. E aqui o mundo vai cair, viu, Gabriel? Aqui pelo meu lado, não está dando para ouvir aí, mas por aqui meu mundo vai cair, viu? Não deu para ouvir, não. Vamos acelerar, então. Só para completar, eu gosto muito do Larry Nance Jr., eu acho que ele vai ter um bom encaixe com o Zion, né? Que ele é mais móvel, né? Ele pode dar espaço ali pro Zion atacar a cesta. Meu quarto colocado é Los Angeles Clippers. Eu sei que tem muita gente muito alta com Clippers. Você é um deles? Na verdade, sou. Tenho eles em primeiro, mas eu não tô orgulhoso disso não, na verdade, viu, Gabriel? Eu não acho... Eu meio que escolhi eles por meio que default, mas poupa muito jogador. Eu não acho que eles têm material exatamente para primeiro lugar, não, pra ser sincero com você. Eu mesmo contrario minha própria aposta. Não tô sentindo muita firmeza no seu palpite. Eu coloco eles na quarta colocação, tá pagando 7,5 para vencer o título, um dos favoritos. Vencer a conferência 4,5, veranda de vitória 52,5. É um time que tem uma profundidade incrível. Você falou alguns times atrás sobre a importância dos alas, né? E eles têm toda a versatilidade do mundo que você pode querer nessa posição que é tão importante, né? A questão é, quantos jogos do Kawhi? Quantos jogos do Paul George? A gente tá falando aqui de temporada regular, né? E eu acho que pra temporada regular eles têm uma profundidade bem boa pra sobreviver a muitos jogos sem um dos dois. A questão é lá na frente, né? E a gente vai ter um Paul George saudável, vai ter um Kawhi saudável. E outra coisa que eu fico um pouco impressionado é o pessoal já, assim, presumindo que a gente vai ver o John Wall de 4 anos atrás, de 3 anos atrás. Eu não ficaria nada surpreso se ele for um cara de, sei lá, 15, 20 minutos e o Red Jackson continuar o papel dele como o principal armador da equipe. Porque o John Wall não joga basquete regularmente há o quê? 3 anos? Por aí. Bem por aí. Muito tempo. Isso eu concordo plenamente com você. Acho que essa é uma expectativa irreal mesmo. Vamos passar pro terceiro colocado. É um time que eu não sei. Eu coloquei ele em terceiro, eu cheguei a ter eles mais pra baixo, mas aí eu quis respeitar um pouco. Mas agora, assim como você não tá muito satisfeito com o seu palpite do Clippers, eu não tô muito satisfeito com esse meu palpite aqui, que é o Memphis Grizzlies. Qual posição que ele tá no seu? Memphis Grizzlies é o meu quinto. 26-1 pra vencer o título lá no Bodog, 10-1 pra vencer a conferência, o veranda de vitórias 49,5, saiu o Kyle Anderson, saiu o DeAnthony Melton, chegou o Danny Green, que não teve buyout o Danny Green não, o Danny Green tá lá ainda, né? Tá, inclusive, se eu não me engano, o Memphis quer aproveitar ele, vai esperar ele se recuperar, inclusive. O grande problema é a lesão do Jaren Jackson Jr., né?
que foi um dos melhores defensores da temporada passada, e eu achei que eles estavam chegando perto de encaixar a versão final desse time, que pra mim, a versão final desse time vai ser o Brandon Clark e o Jaren Jackson juntos, né, no garrafão, né? Eles ainda tem o Steven Adams, mas eu achei que eles estavam caminhando nessa direção. Aí essa lesão do Jaren Jackson desacelera tudo. É um time que foi muito bem na temporada regular passada, mesmo sem o Ja Morant, muito por conta da intensidade dessa equipe. E eles vão conseguir manter a intensidade mais um ano, porque uma coisa é quando você tá querendo chegar lá pela primeira vez, né? E agora, não que eles foram campeões nem nada, mas você ter o mesmo tesão aí por 82 jogos, manter a intensidade é complicado. Eu coloquei eles em terceiro colocado pensando assim, eles perdem o Jaren Jackson, mas o Ja Morant vai jogar, sei lá, 60 jogos, 70 jogos. Não vai ter aquela lesão que tirou ele de boa parte da temporada. Por isso que eu acho que fica elas por elas aqui, mas não sei, não tô tão animado com o Memphis Grizzlies. Eu na verdade, talvez eu vá defender sua aposta. Eu acho que se você não está muito preocupado com a ausência do Jaren Jackson, se você acha que dá para segurar o rojão, eu acho que não há problema nenhum em você ter o Grizzlies bem alto. Porque o Grizzlies me parece um time que funciona muito bem em temporada regular. É um time jovem, então não precisa ficar poupando o tempo inteiro. É um time que joga rápido, é um time que tem, como você disse, é um time que joga intenso. É um time que, defensivamente, ele é melhor do que a maioria dos times jovens, geralmente, nesse estágio são. Uhum. É um time que, inclusive, ofensivamente, ele se sai... E isso é muito interessante. É um time que se sai muito bem com a falta de espaçamento que ele tem. Não é um time espaçado, Memphis, mas é um time muito melhor do que você imaginaria dentro do que se faz na NBA hoje em dia. É um time que funciona muito melhor, eu acho, do que muita gente imaginaria. Se eu, por exemplo, falasse para você aqui as características por cima e dissesse para você, me diz qual é a posição que esse time. Provavelmente você não diria que ele foi segundo, por exemplo, na Conferência Oeste, na última temporada. A grande questão para mim também sobre Memphis, e que eu desce um pouquinho, é que Memphis não se reforçou, na verdade, né? Memphis perdeu jogadores, perdeu o Kyle Anderson, perdeu o DeAnthony Melton, chegou o Danny Green, mas o Danny Green não vai jogar até a segunda metade da temporada, com sorte se ele jogar, né? Já é um jogador muito veterano, então a gente nunca sabe o que exatamente esperar. O arremesso dele também já foi embora tem um tempo, né? Então, sabe, então a gente está falando de um time que discretamente o elenco piorou da última temporada. A gente não comenta muito que são jogadores bem periféricos, então a gente não vai chamar tanta atenção, mas é um time que discretamente deu uma piorada, viu, Gabriel? Não foi uma off-season brilhante pro Memphis Grizzlies, porque tinha muita aquela expectativa deles pegarem alguma daquelas peças auxiliares, botar umas escolhas e trazer ali um cara secundário para esse time, né? Transformar 3 escolhas em 1, né? E eles não fizeram isso, perderam algumas das peças auxiliares e não conseguiram esse reforço. Meu segundo colocado é o Golden State Warriors. Qual colocação tá no seu? O nosso segundo colocado é o Golden State Warriors. Golden State Warriors, então concordamos. Venceu o título 7-1, venceu a conferência 4,25, over-under de vitórias 51,5. Chegam Donte DiVincenzo, Jamichael Green, saem Gary Payton segundo, Otto Porter Jr., Juan Toscano Anderson. A chave para a evolução do Golden State Warriors tá no Kuminga, tá no Muri, tá em ter uma contribuição do Wiseman, tá no Andrew Wiggins mais encaixado nesse sistema, Klay Thompson mais recuperado da lesão, né? A gente viu ele recuperar a melhor forma dele ao longo das finais da NBA. É um time que não tem grande reforço. Até acho que se você pegar aqui o saldo, ele saindo negativo, porque até acho que Donte DiVincenzo e Gary Payton são jogadores diferentes, mas eu gosto mais do talento do Donte DiVincenzo e posso estar sendo um pouco influenciado porque eu gostava muito dele na época do draft. O Gary Payton foi muito seguro, foi muito importante, né, nesse título. Jamichael Green e Otto Porter Jr., sinceramente, eu acho que fica elas por elas, porque o Otto Porter Jr., ele jogou muito bem no sistema do Warriors, né? Então o Jamichael Green agora vai estar nesse sistema, eu acho que ele tem condições de fazer o mesmo papel. Mas são jovens jogadores, né?
Ricardo. É o Moody dar um passo pra frente, é o Kuminga dar um passo pra frente, o Jordan Poole também, né, que já deu um passo pra frente enorme na temporada passada, e o quanto que essa polêmica envolvendo o Draymond Green vai impactar a equipe. A minha tendência é achar que é um time que tem uma estrutura de liderança forte o suficiente para conseguir absorver esse problema. Provavelmente. Eu acho que, assim, fiquei meio decepcionado com o que o Warriors fez nessa situação. Não estava falando para os caras trocarem o Draymond Green, mas, assim, simplesmente voltar sem nenhuma suspensão e ainda disputar o último jogo da pré-temporada, né? Assim, em uma semana se resolveram todos os problemas, né? Depois de uma situação como essa. Eu acho que isso não parece muito certo, mas, assim, não é nada também que, meu Deus, a cultura do Warriors ruiu, né? Não é nada desse tipo. Eu acho que você vai no ponto quando você fala, olha, os astros do Warriors são os astros do Warriors. Então, lógico, o Klay Thompson pode ganhar um pouquinho mais de ritmo, pode estar um pouquinho melhor de ritmo agora, porque estava muito recente ali, retornando na última temporada, pode. Algumas das atuações dele na final da NBA meio que indicam isso, como você disse. O Draymond Green, obviamente também, o Draymond Green, aliás, esse é um outro ponto. O Draymond Green é outro também meio que nessa linha. O Draymond Green jogou muito mal os playoffs, né? Na reta final da final, que ele realmente apareceu, né? Então, ele é completamente também nulo no ataque, né, hoje, né? Ele pode retornar um pouquinho melhor, exatamente. Então eu acho que ele também tem esse passo para dar também. Mas, em geral, esses caras com o Stephen Curry, a gente sabe o que eles podem entregar. Então o momento o Warriors não tinha como manter o Porter, não tinha como manter Gary Payton, assim, os caras queriam manter, Gabriel, mas querer e poder são duas coisas muito diferentes, né? Então, simplesmente a flexibilidade salarial do time não permitia. Então, esse é o momento em que esses jovens têm que dar um passinho à frente e suprir essas lacunas. Eu gosto do DiVincenzo, gosto moderadamente de Michael Green, acho que dentro do que o Warriors podia fazer no mercado, eles são muito bons, só que assim, eu acho que o ponto mesmo são esses jovens. Eu acho que são esses jovens que tem que dar o passo para cima, tem que subir o degrau e tem que suprir essas lacunas pontuais que o Warriors tem. Eu não coloco o Warriors como primeiro porque, sabe, esses astros têm 32, 34 anos, né, cara? Eles têm que ser poupados às vezes, não dá para você entrar na loucura também dos caras jogarem 75, 80 jogos na temporada regular também. Né? Você tem um elenco grande, você tem um elenco de jovens, na verdade, um elenco não tão grande, mas com muitos jovens, como o do Warriors, como você disse, com o Wiseman, o Moody, né, o Kuminga, para usar esses caras. Então, para rodar um pouco, para tentar deixar esses caras jogarem também. Por isso que eu não tenho eles em primeiro. Mas eu acho que essa é a toada do Oeste como um todo, Gabriel. Eu não consigo enxergar o primeiro lugar muito bem, porque todo mundo ali no topo, eu acho que pode poupar, sabe? Não é regular, né? Mas principalmente o Warriors é um time que já fez isso no ano passado de tirar o pé com o Curry, né? Por isso que pra prêmio de MVP, essas coisas, eu acho que o Curry não é um bom palpite, porque ele não vai jogar o suficiente, né? E a gente viu, deu certo o plano deles. O plano deles era o Curry chegar na melhor forma física dele nos playoffs. E claro que teve a lesão e tal, que acabou obrigando ele a jogar menos na temporada regular, mas a gente viu ele melhor cara fisicamente na final da NBA, né? O Curry atacando a cesta. Acho que eu nunca vi o Curry tão bem fisicamente quando eu vi naquela final da NBA, né? Aquela combinação de força, velocidade dele. Então, pode custar mesmo a seed 1, seed 2 pro Golden State Warriors, mas eu acho que a gente vai ver esses caras dando um passo pra frente, principalmente o Moody, que é o cara que ele chegou a jogar nos playoffs, né? Se não me engano, na série contra o Mavericks, ele teve alguns bons minutos, ou na série anterior, eu não lembro. Mas assim, a gente fala muito do Kuminga, né? Mas eu acho que o Moody pode ser um cara especial. O Jordan Poole a gente já sabe que é especial. E o próprio Wiggins, né? Porque o Wiggins está jogando por um contrato. Você tem o Jordan Poole, o Wiggins e o Draymond jogando por 2 contratos, né? Levando em consideração que o Warriors tem dinheiro infinito. Que outro dia eu tava lendo um artigo que aquela arena deles, o que eles estão faturando com a arena é um negócio de outro mundo, assim. Porque São Francisco é uma cidade extremamente rica
extremamente cara e shows e tudo que eles estão faturando é um negócio de outro mundo. Então por isso que eles pagam aí 400 milhões de salário de luxury tax, né? E não se importam, mas o Wiggins ano de contrato, o Jordan Poole ano de contrato, o Draymond, assim, esse soco dele sacramentou que vai ser o último ano dele na equipe. Eu não consigo ver ele voltando. E eu até tava brincando com um amigo meu. Eu consigo ver esse time dos Warriors decepcionando na temporada regular, o Draymond sendo trocado ali pra tentar salvar e tal. E eu consigo ver o Draymond abraçado com o Jordan Poole com confete caindo. Eu consigo ver os dois cenários pro Golden State Warriors, mas é um time que a estrutura vai levar eles a um mando de quadra nos playoffs. Seed número 1, meu é o Denver Nuggets. Onde que você tem eles? Eu tenho o Denver Nuggets em terceiro, mas eu acho que ele é um bom primeiro. Eu acho que é uma boa aposta em primeiro lugar, sabe? Eu gosto. É um time que eu acho que ele tem mais incentivo para jogar o máximo que pode na temporada regular do que o Warriors e o Clippers, né? Porque tem o Michael Porter Jr. voltando depois de tanto tempo, você tem o Jamal Murray voltando depois de tanto tempo, chega o Bruce Brown, que eu achei que foi um ótimo reforço. Eu acho que se o arremesso dele for real, que a gente viu pós All-Star Break na temporada passada, ele é um baita reforço para essa equipe. O KCP, o Kentavious Caldwell-Pope, a troca em geral eu achei que foi meio que os dois lados venceram. Porque eu gosto do Will Barton também, do Monte Morris, acho eles úteis. Mas eu acho que o KCP tem um encaixe muito bom com essa equipe e entendo o raciocínio, né? O Will Barton é importante? Mas a melhor versão desse time é com o Michael Porter Jr., né? Se o Michael Porter Jr. não tiver saudável e não for o Michael Porter Jr., não vai a muito lugar. O KCP ele se encaixa melhor com esse quinteto titular. O Ish Smith também é um bom armador ali pra você ter na rotação ali pra vir no banco, jogar uns minutinhos. Vamos ver o que a gente vai... O que eles vão ter do bônus, né? No segundo ano dele. Eles perderam o Bryn Forbes, que também não acho que é tão importante. Pra vencer o título 19-1, pra vencer a conferência 8,5, o veranda de vitória 50,5. Também é um time que tem a pergunta deles pra temporada é relativamente simples, Ricardo. O Jamal Murray e o Michael Porter Jr. estarão saudáveis e serão os caras que a gente espera depois de tanto tempo parados? Essa é a questão que pode separar, pode fazer os Denver sétimo ou primeiro, basicamente, né? Como a gente está falando aqui dessa proximidade em geral do Oeste. Você falou sobre o mercado, eu gosto muito do que o Nuggets fez no mercado, realmente. Eu acho que o mercado foi muito bom. A gente está falando aqui de versatilidade, Bruce Brown, que teve Caldwell-Pope, você pode dar um tapinha nas suas próprias costas e falar, legal, sabe? Trabalhamos bem. E esse time, assim, mesmo sem o Jamal Murray e o Michael Porter, o Nikola Jokic tem segurado ali, né? Na temporada em que eles se machucaram, o Denver conseguiu, se não me engano, ser quarto no Oeste. Na última temporada foi sexto, mas sempre teve flertando com o terceiro, quarto lugar. Então, assim, mesmo sem os dois, Denver conseguiu ser um time relevante competitivamente. Uhum. Né? Não para uma série de playoffs, por exemplo, os playoffs costumavam ser uma presa um pouco mais fácil, mas para a temporada regular é um time acertado, um time que sabe o que pretende fazer, e com esses dois, né, você só pode ver o time crescendo em relação ao quarto, quinto lugar. Realmente a primeira posição dentro de como é apertado o Oeste, eu acho que faz muito sentido. Eu acho que o Nuggets pode perfeitamente ser esse primeiro colocado. Lógico, eu tenho algumas dúvidas. Denver não é uma defesa, digamos assim, regular, né? Você tem excelentes momentos e alguns momentos da temporada em que cai bastante. É um time que joga um pouquinho na contramão da NBA em geral, porque como joga no ritmo do Nikola Jokic, é um time um pouco mais lento, né? É um time que joga um pouquinho diferente do resto, então você tem que analisar um pouquinho de separação em relação ao que o resto da liga está fazendo. Mas, sabe, Gabriel, os resultados falam por si. Esse time sem os dois já é muito bom. Em temporada regular, obviamente. Então, com os dois, ele se torna melhor em temporada regular e eu acho que ele tende a alcançar esse potencial que tem de playoffs, porque com o Michael Porter e com o Jamal Murray, você ganha improviso, que é muito importante nos playoffs, né? Caras que criam o próprio arremesso, caras que conseguem arremessar. O Michael Porter, por exemplo, que você coloca
qualquer um nele, ele é muito alto, ele arremessa por cima, sabe? Você ganha essa invariabilidade aí para tentar jogar com o resto do Oeste. Denver tá, sem dúvidas, melhor do que antes, e ele já era bom. Não precisa do Jokic fazer absolutamente tudo, né? E para encerrar, Nuggets é o meu palpite para ter o melhor ataque da NBA, né? Pra mim é um palpite até bem seguro quanto a isso. Os times que não estão nos playoffs, né? Se eles vão brigar pelo Wembanyama, a gente não precisa falar muito, né? São eles Houston Rockets, Oklahoma City Thunder, San Antonio Spurs, Utah Jazz, e aí, de repente, o Blazers ou Kings, dependendo de como for a temporada, mas Spurs, Thunder, Rockets, Jazz, só vai faltar de colocarem a bola dentro da própria cesta, né? É bem por aí. No Jazz é atrás porque não trocou todo mundo ainda, né? O Jazz precisa dar uma lapidada na piora do elenco, digamos assim. Mas o Spurs já foi mais agressivo, né? Até porque não tinha muito bom jogador pra mandar embora, né? O que eles tinham já foi, né? É bem por aí. Você ainda tem um ou outro ali. Aliás, eu acho que o Jazz não é tão ruim assim. Eu acho que Lauri Markkanen, Colin Sexton, acho que esses caras, sabe? Eu acho que o Jazz pode ter uma surpresa negativa, digamos assim. Pode ser um time mais competitivo do que eles imaginam. Mas não coloco fichas nisso. É só uma impressão. E Thunder, Rockets e Spurs é realmente na corrida aí pelo Wembanyama, por Scoot Henderson. Eles estão nessa pegada, sendo que o Thunder, né, assim, impressionante o Thunder. Já começa sem o Chet Holmgren, já começa sem o Shai, provavelmente temporada regular, né? Então, sabe, o Thunder, ele se esforça, a gente sabe, né, Gabriel? Eles se esforçaram na última temporada, viu? Tirou todo mundo de quadra ali na segunda metade da temporada. Mas eu acho que já para começar dessa vez, já começa meio complicada a situação por lá, viu? O Thunder sim, se a gente vai ver ele jogando com 3 jogadores em quadra, né, na reta final ali pra garantir a posição na loteria. E, assim, é um ponto subestimado desse ano, né? Porque todo mundo quer o Wembanyama. O pessoal tá falando do melhor prospecto desde o LeBron e tal. Mas mesmo que você perca o Wembanyama, o Scoot também é um baita prospecto. Seria a primeira escolha geral da maioria dos drafts aí dos últimos 10 anos, né? Então, mesmo que o plano A você não consiga, o plano B já é ótimo. É uma classe muito boa. Pra encerrar, palpite pra final da NBA, eu tenho Denver Nuggets e Milwaukee Bucks. Tá pagando 38,2 lá no Bodog essa combinação. E o seu, Ricardo? Bem, eu não deveria estar fazendo. Milwaukee, pra mim, é o time no leste. Eu não deveria apostar no Clippers. Eu estou apostando demais no Clippers. Mas eu vou dar esse voto de confiança no Clippers. O voto de confiança que eu não estou dando no Kings lá atrás, eu vou dar no Clippers aqui. Bucks e Clippers, mas o Clippers ficaria no caminho nessa previsão minha, porque eu teria o Bucks como campeão, viu? Eu tenho o Milwaukee Bucks como campeão também, só para passar aqui, combinando aqui o Clippers vencendo o Oeste e o Bucks vencendo o Leste, dá odds aí de 20,2 para quem quiser apostar lá no Bodog. A minha Denver Nuggets e Milwaukee Bucks dá 38,2. Meu palpite para final da NBA é o Denver Nuggets contra o Milwaukee Bucks e o título também do Milwaukee Bucks. É um time que, assim, sem muito alarde, a gente tá vendo uma janela deles fechando, né? Assim, eles vão ser candidatos ao título sempre enquanto o Giannis estiver lá. Mas a gente já tá vendo o Brook Lopez, que já teve muito problema físico na última temporada. O Jrue Holiday não é nenhum garoto. O Chris Middleton é mais jovem, mas também é um cara que perdeu bastante tempo. E na temporada passada, assim, eles... É foda, né? Porque todo ano tem, se fulano se machuca, seria campeão e tal. Mas eu acho que o Bucks, eles podem colocar, se o Chris Middleton tivesse saudável, eu acho que eles passam pelo Boston Celtics, passam pelo Miami Heat, e pra mim é um encaixe terrível pro Golden State Warriors, e então nesse caso eu vou permitir. O torcedor do Milwaukee Bucks pode dizer que eles teriam sido campeões na temporada passada se o Middleton não se machuca. Eu tenho a impressão também que o caminho seria muito interessante pro Bucks se tivesse Chris Middleton. Assim, né? Foi a 7 jogos com o Celtic sem Chris Middleton. Então, assim, é óbvio você falar, se o Chris Middleton estivesse lá, o Bucks passaria. E eu compartilho da tua opinião sobre a sequência também. Eu acho que o Bucks teria boa chance de ter sido campeão na última temporada. E pensando nessa temporada,
mesmo com o Brook Lopes já com... Eu não digo, ele tem 34 anos, né? Então eu acho que já tá permitido dizer. Mas é um 34 veterano, anos bem gasto também, né? Então eu acho que já tá permitido chamar de bem veterano. Mas o Bucks meio que montou uma base, né? Com Giannis, Drew Holiday, Chris Middleton, sabe? Isso meio que virou uma base, virou algo incrustado mesmo na franquia, uma base de elenco, um núcleo de elenco. Em que você vê que peças estão rodando em torno deles nessas últimas 3 temporadas e tem funcionado. Então acho que esse é um ponto interessante. Eles fizeram um mercado relativamente bom. A própria ausência do Brook Lopes, eventualmente, você tem o Bobby Portis lá, que já foi substituto dele na maior parte da última temporada. Então acho que você tem alguém provado ali para suprir, né? Então eu gosto bastante do Milwaukee. Eu acho que não é o time... Talvez não seja o time para encher os olhos de todo mundo, mas acho que competitivamente é um time muito bem resolvido. Então é isso, demos nossos palpites, temporada da NBA, terça-feira que vem, começa, não perca lá a nossa live na Twitch, a gente vai assistir o jogo junto, conectar, sofrer com as nossas apostas. Ricardo, muito obrigado pela sua participação, siga lá ele, melhor, como é que o pessoal acompanha o seu trabalho? Bem... É por conta e risco de quem quiser acompanhar, né? Sempre. Mas pode, material, conteúdo, pode acompanhar no site, no Jumper Brasil, né? www.jumperbrasil.com.br. E para takes pessoais, né? Uma coisa um pouco mais livre, autoral, né? Pode ir no @estabolito_jumper, Estabolito com S mudo, começa no Twitter. E ali, né, Gabriel? É por conta e risco de quem for, porque ali sai de tudo. Inclusive a gente tem que fazer, eu e você no fim do ano, a gente tem que fazer os melhores do cinema do ano, meu e seu. Eu gostei muito daquela resenha do Top Gun Maverick que a gente teve. Eu tava até pensando nisso, a última vez que você participou a gente analisou Top Gun Maverick, né, que tinha acabado de sair no cinema, agora já tem uns 6 meses. Eu assisti, depois daquela vez eu assisti uma vez no cinema, e já assisti em casa depois que saiu On Demand. Eu tava pensando assim, será que em casa vai ser a mesma experiência de ver Top Gun? Né? Porque ele é um filme muito visual, né? Muito grandioso. Exatamente a mesma experiência, um filme absurdo. E vou dizer, meu filme favorito é o Moneyball. Isso é insuperável. Mas é um A, Top Gun Maverick vem logo como um B. É uma experiência fantástica e continua muito bom mesmo reassistindo. Você conseguiu reassistir depois do... Na verdade, eu assisti no cinema agora, há 2, 3 semanas atrás, quando teve uma promoção geral, né, nas grandes redes de cinema. E aqui em Jacareí ainda estava Top Gun Maverick em cartaz em uma sessão. Eu fui assistir de novo e não adianta, cara. A reação foi a mesma, a emoção foi a mesma. Tá bom que faziam 5, 6 meses que eu tinha assistido o filme pela primeira vez, né, mas... Não mudou, Gabriel. Funciona, viu? Não tem jeito. O homem Tom Cruise e o... Sempre esqueço o nome do diretor, o Kosinski, né? Acertaram. Acertaram em cheio. Grande filme, né? Então, bom que de vez em quando eu gravo esses podcasts sobre filme e eu sinto que eu tô muito empolgado, né? Que aí passam uns 2, 3 meses, não é tanto assim, né? O Homem-Aranha No Way Home foi um exemplo disso. Um filme que eu, gravei o podcast depois de sair do cinema, empolgadaço. Continuo achando um filme bom, mas não tudo que eu falei no podcast. Top Gun Maverick, não. Um filme que 6 meses depois continua muito bom. E acho que 6 anos, 6 séculos vai continuar sendo um grande filme. Mas é isso. Muito obrigado, Ricardo. Muito obrigado a todos que escutaram o podcast. O programa volta nesse domingo com um podcast pós-rodada da NFL. Então, até lá. Tchau.